Desde criança eu sempre gostei de escrever, especialmente adaptações de contos de fadas. Quando eu tinha 8 anos, escrevi a minha primeira adaptação. Eu queria muito ter ela aqui pra mostrar. Eu não lembro se ela era boa, mas provavelmente era para uma criança de 8 anos, né? Eu lembro que a professora escreveu na lousa a minha história para que todos os meus colegas copiassem. Eu me senti muito estranha naquele dia, eu vou ser bem sincera, e eu lembro que naquele dia, mais tarde, teria uma reunião com os pais, e era na sala de aula. E a minha mãe viu a minha história, ela escrita na lousa. Eu falei pra ela, perguntei quando ela chegou em casa se ela tinha visto que tinha uma história lá na lousa. E eu falei, aquela história é minha. E eu não lembro da reação dela, até porque isso faz muitos anos. Mas, sendo bem sincera, desde os meus 4 anos eu sempre exerci muito da minha criatividade, seja brincando ou só imaginando coisas. Eu era uma criança muito imaginativa e, sendo bem sincera, eu ainda tenho esse traço extremamente imaginativo, até meio delusional, como as pessoas gostam de falar hoje em dia. E quando eu tinha 4 anos, eu tava na pré-escola ainda, eu me lembro que a minha professora, ela falou pra minha mãe que eu precisava ser incentivada a estudar na área da comunicação, né? Como a minha infância, nos meus 4 anos, o único curso possível que pensaram, né, que falaram que eu tinha que fazer era jornalismo, mas eu não me identificava com a área. E lembre-se, eu tinha 4 anos, mas de nenhuma forma isso foi imposto, do tipo, quando você crescer você precisa fazer isso. Mas eu tinha uma afinidade, né? Eu tinha afinidade com cinema, com televisão, eu sempre gostei disso. E quando eu era criança, né, eu assistia sempre os mesmos filmes, porque eu não fui uma criança na época do streaming. Durante a minha primeira infância, nos meus primeiros anos de vida, era tudo muito focado em fitas VHS, e eu assistia essas fitas exaustivamente, as mesmas fitas, que eram as mesmas que eu tinha, a ponto de decorar as falas, eu fazia as vozes, então eu fazia vozes diferentes desse tipo, e eu achava que eu tava abalando. E eu não sei, eu acho que eu fiquei com isso na minha cabeça e sempre sonhei em fazer um filme. Eu imaginava quando eu crescesse eu ia fazer um filme e tal. Eu ainda imagino isso e eu estudei pra isso, né? Eu tinha facilidade em escrever histórias e eu ainda tenho essa facilidade. Só que agora eu sou adulta e isso não é visto como um superpoder, uma super habilidade. Eu lembro quando eu tava na escola, as pessoas sempre pediam pra eu escrever histórias em tipo... Eu escrevia com muita facilidade. Redação sempre foi algo que eu tinha vantagem. Não vou dizer que eu tinha vantagem, mas eu tinha facilidade para escrever redações. Independente se era com tema ou sem tema. Eu gostava mais quando era livre, porque aí eu podia fazer o que eu quisesse. De fato, escrever é a razão pela qual eu escolhi fazer o meu curso na faculdade, né? Que é a Rádio e TV. O meu foco era ser roteirista, só que analisando agora a minha vida pós-formada, eu fiz pouquíssimos trabalhos como roteirista. Então agora eu quero focar novamente no meu foco inicial, que era escrever. Eu quero focar em ser roteirista agora. Eu escrevo todos os roteiros dos meus vídeos, até porque meus vídeos são só meus, né? Então não tem nenhuma equipe por trás. Mas eu queria voltar a fazer vídeos assim... Voltar não, né? Eu gostaria de ter mais trabalhos como roteirista, porque hoje em dia a maioria dos trabalhos que eu fiz são como a famosa profissão videomaker, que é uma profissão que eu gosto bastante, é captação e tudo mais, mas eu sempre fui a pessoa que escrevia, eu sempre fui a pessoa que não operava equipamentos. Eu comecei a operar equipamentos depois de formada. Durante a faculdade eu não pegava em câmera, não pegava em gravador, nada, não cuidava de iluminação, não fazia fotografia. E após a faculdade que eu comecei a exercer todos esses lados meus, e isso é bem interessante de se pensar, né? Eu tinha um professor de roteiro na faculdade que dizia que para você ser um bom roteirista, você tem que escrever todos os dias, é necessário praticar. Como assim? Em qualquer habilidade, em qualquer profissão, seja uma profissão, um hobby, você precisa exercitar todos os dias essa habilidade para você se tornar melhor a cada dia. Ele dizia que você deveria ter um bloco de notas para você ir escrevendo ideias que você tem, por exemplo, no meio da rua, se você está num transporte público, você tem uma ideia para você anotar, para você não esquecer depois, porque eu já fui muito vítima disso, de ter uma ideia e na hora que eu sentava para escrever eu já esquecia tudo. E hoje em dia eu faço muito uso do bloco de notas dentro do celular, então eu tenho muitas ideias escritas aqui. Inclusive uma coisa que eu escrevo bastante
que ajuda também, serve também como inspiração para roteiro, muitas vezes, é escrever os sonhos que eu tenho. Quando eu tenho um sonho, eu me lembro desse sonho, eu escrevo o que eu consigo me lembrar do sonho, porque isso pode ser uma ideia de roteiro. Aliás, eu tenho uma ideia sobre sonhos, enfim, um dia eu quero compartilhar com vocês essas ideias que eu tenho. Então, é muito bom você escrever em qualquer lugar, tipo assim, se você tá com o seu celular, escreve no WhatsApp, por exemplo, escreve no Notas. Todo celular tem uma parte de bloco de notas, tem um aplicativo de bloco de notas, seja no iPhone tem o Notas e no Android tem também. Você pode usar o gravador de voz do seu celular também, se você prefere falar do que só escrever e depois você organiza melhor suas ideias. Tudo que você puder fazer. Se você tiver um papelzinho, então se você é mais tradicional, quer escrever no bloco de notas físico, tudo bem, escreva no bloco de notas físico, com a sua caneta, seu lápis, enfim. Quer escrever também no papel de pão da padaria? Escreva também. Porque a ideia, ela surge nos momentos mais loucos, assim. Você tá tomando banho, vem a ideia. Você tá lavando a louça, você tá lá esfregando um copo, esfregando um prato, né? Daí vem uma ideia, você pensa, meu Deus do céu, eu preciso salvar essa ideia de alguma forma. E daí você fica repetindo a história dentro da sua cabeça, até que você tem o momento de pegar seu celular, né? Pegar o computador, ou até gravar com o gravador de celular, tudo que tá vindo na sua cabeça. Então, as ideias, elas vêm nos momentos mais malucos. E não é... Por isso que muita gente às vezes enfrenta o famoso bloqueio criativo, né? Que às vezes você dedica um dia, se senta no computador, abre, sei lá, o seu Word ou um programa específico de roteiro, né? Quando você está na faculdade, eles dizem que você tem que usar o programa específico, que é o Final Draft, tem também o Celtics, mas sinceramente você pode escrever o roteiro onde você quiser, o que importa é ser efetivo. Lógico que se você vai mandar um roteiro de um filme ou de uma série para concorrer no edital, você vai ter que fazer bonitinho, bem formatadinho, e é em PDF, então você pode fazer no Word e depois fazer as adaptações, porque nos editais eles normalmente falam como que vai ser espaçamento, linhas, quebra de página, enfim, tem toda uma regra para você seguir. Mas para você fazer um vídeo pro YouTube, vídeo de Reels, se vocês vissem os roteiros que eu já recebi roteiros feitos no Google Docs. E daí, gente, o que importa é ser efetivo. E então, como eu já estava falando, as ideias de roteiro vêm nos momentos mais malucos e que não existe uma regra, você pode escrever onde você quiser. E como eu estava falando do bloqueio criativo, né, às vezes você dedica um tempo para você sentar e escrever alguma história, mas você fica olhando para a tela do computador e não vem nada. Você fica só se perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou fazer outra coisa, vou tomar um café, eu vou assistir uma série para ver se vem inspiração. E algo que eu considero muito importante é ter as referências, né? Referências assistindo de coisas que você assistiu, livros que você leu, matérias que você leu também em jornal, enfim, vídeos no YouTube. Tem tanto youtuber talentosíssimo por aí fazendo vídeos maravilhosos. Inclusive tem o Gaux Art, ele é um artista, ele faz pinturas e vídeos muito maravilhosos. E eu recomendo bastante para vocês verem, ter referências e tal. Eu acho que é muito importante a gente, né, se cercar de coisas que nos inspirem de alguma forma a criar. E é isso, não existem barreiras, não existem fronteiras para você criar aquilo que vem na sua cabeça. É isso, gente. Esse é o meu vídeo sobre roteiro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.